que ela, a gente costuma dizer, é coadjuvante, ela é auxiliar. Então, não necessariamente, só para deixar claro, que um hipnotizador, quando ele tem o domínio da hipnose, ele saberia fazer todas as coisas. Sim. Mas a hipnose é uma técnica que soma com a habilidade daquele profissional. Então vamos pensar assim, para quem seria útil a hipnose na dor? Por exemplo, para um enfermeiro, para uma enfermeira, para um dentista. Por quê? Porque ele lida com a dor e agora ele vai ter uma técnica que ele pode usar e dirigir para a dor. Legal. Eu sou um psicólogo, eu posso usar a hipnose nas questões psicológicas. No nosso caso, quando a gente fala de dor, nós estamos falando dos componentes psicológicos da dor. Sim. Porque a dor, ela vai além daquela questão exatamente física. Física, né? Ela tem componentes psicológicos, sociais, e que eles aumentam, eles potencializam a dor. Então, fica bem claro para nós que trabalhamos com a hipnose, que todo trabalho com hipnose é um trabalho multidisciplinar. Sim. Ela vai receber a atenção médica, ela vai ter os cuidados que são necessários para trabalhar essa dor. E a hipnose, ela vai trabalhar, assim como a psicologia, algumas outras técnicas, ela vai trabalhar os componentes da dor. Tá? Então, existem muitas crenças, tanto sociais como religiosas, de elogio à dor, né? Isso é uma coisa que se fala pouco. Isso é é sofrendo que a gente aprende. Quem não sente dor não aprende. Tem um monte de elogio que santifica o homem pela dor. Ou seja, se eu não sentir dor, eu sou um vagabundo, né? Pode parecer que isso é uma coisa muito simples, mas quando você tem certas crenças enraizadas, você não melhorou porque não sofreu o suficiente. Olha só. Quando você tem crenças enraizadas, isso tem um peso muito grande na hora que você está sofrendo. Porque você fala, poxa, mas eu fico com a dor ou com a dignidade? O que eu escolho, né? O que eu escolho agora? O que eu trago, né? Então, pode parecer que é uma coisa muito simples, mas onde entra a hipnose aí? A hipnose entra onde isso ficou enraizado. Agora, além dos fatores psicológicos, a gente também, a hipnose, em casos, vamos supor uma pessoa que está fazendo um tratamento de quimioterapia. Como que a hipnose pode ajudar? Ela pode ajudar na melhora da autoestima, ela pode ajudar quando a pessoa passa pelas sessões com enjoo, com todos os sintomas que são provenientes dela passar por esse tratamento, né? Então você percebe que não é uma coisa só que acontece. Vou lá e a pessoa melhora. Mas, como qualquer profissional da saúde, ele vai ver os pontos que a pessoa está sofrendo e ele vai atuar. Da mulher, depressão pós-parto, né? Que acontece muito, né, gente? Acontece muito. E muitas mulheres não têm nem tempo de pensar nisso, Sim. né? Porque tem que cuidar do filho, mas hoje né? tem que olhar, né? Porque hoje é gritante os hoje sintomas, se fala, né, Beth, hoje sobre se isso, fala, né? num tempo que eu vou voltar atrás, que minhas filhas têm quase 40 anos, era considerado chilique. Daí uma malzibir para ela produzir leite, que a finalidade é essa. Sim. Aí você ficar com os peitão desse tamanho, tanto tomar malzibir e aquela menina ficar, as meninas ficar penduradas. Ah, estava errado? Não, era o certo da época. Sim, o Mas e o conhecimento que as olhar para a pessoas mãe, tinham, né? E o olhar para a mulher. Exatamente. Porque agora ela deixou de ser só filha, só esposa, agora ela é mãe, né? Sim. E este olhar, se ela tiver a oportunidade de poder passar com um terapeuta que tem essa formação para poder acolher e dizer para ela agora você não está sozinho, né? Que eu acho que a hipnose, dentro das minhas terapias, que o Wagner falou sobre crenças limitantes, e eu trabalho com Axis, né? Sim. Então, quando eu conheço a hipnose, eu vejo quanto esta ferramenta me é útil agora, além daquilo que eu já tinha de conhecimento.
Do que você estudou, né, do Beth? que eu estudei, né? Então, para mim, as minhas experiências de consultório é assim, cada dia eu fico mais encantada aonde eu posso dar sapatos novos para o meu paciente caminhar na mesma estrada, né? Eu assim sou tão apaixonada pela hipnose que a definição para mim fica muito grandiosa. Porque hoje ela é acessível, né, Wagner? Sim, hoje ela é acessível. Há um tempo atrás, seria só para uma nata da sociedade com poder aquisitivo. Ainda nós não somos reconhecidos dentro do seguro-saúde, de reembolso. Sim. No caso do Wagner, que é psicólogo, é diferente. Mas no meu caso, que tenho a área complementar, eu não consigo reembolsar, né? Mas ainda assim, hoje, ela é acessível. Então, hoje, uma pessoa pode investir na sua saúde mental, na sua saúde de uma forma geral, quando ela escolhe se olhar. E quando você traz esse olhar, né, Beth, de que hoje é acessível, o quanto é grandioso, pelo menos assim, eu fiz uma regressão na minha juventude, né? Eu tinha meus lá 18, 19 anos, né, por uma questão... Há mais de 20 anos, então? Isso, sim, há mais de 20 anos, né, que eu vivenciei essa experiência e assim, nessa experiência que eu vivi, foi fantástico. Né, assim, o resultado para a minha vida naquela época, eu fui tratar de uma ferida específica no meu caso da minha adolescência e teve um resultado, teve muito êxito, né? Depois eu não fiz mais porque curou por falta de não, assim, até para outras questões, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Naquela época eu fiz porque era um grande amigo, uma pessoa de confiança e me convidou, eu aceitei. Você sabia do que você estava fazendo? Eu nem sabia muito. Ele explicou, assim, bem básico. Não tinha muito conhecimento, mas eu sei que funcionou, né? E ainda hoje eu lembro da experiência, né? O que aconteceu foi muito transformador, assim, para a minha vida. Mas hoje, por exemplo, a gente está falando há mais de 20 anos atrás, né? Porque eu tenho hoje 42 anos e lá naquela época eu tinha meus 18, 19 anos, não se falava muito sobre isso. Na verdade, era um mistério, né, Wagner? Vocês falam muito dessa coisa do místico que tem por trás da hipnose, né? E ter vocês dois aqui no nosso programa hoje, né? Falando aqui no programa da Arte do Amor, falando sobre isso, é muito bacana a gente ver e abrir esse canal aqui na Rádio Deual, né? Não só no meu programa, como você faz no seu, né, Beth? Toda segunda-feira que vocês têm o quadro. Mas olha que fantástico a gente ter vocês, dois profissionais, né, que falando da hipnose e com a beleza e com a grandeza que tem, né? Sim, porque assim, aquilo que é bom, gente, aquilo que funciona, aquilo que tem resultado, a gente precisa levar para o mundo. É por isso que eu falo assim, vamos juntos espalhar amor pelo mundo, é justamente isso, entende? Vamos espalhar aquilo que é bom, aquilo que as pessoas fazem. E eu estou trazendo dois profissionais que não vendem mentiras aqui, que fique bem claro isso, né? Porque a gente pode falar, Você participou de uma atividade conosco numa classe, né? Eu fui numa formação de vocês, né? Eu participei, tive o prazer, fui convidada, né? Fui honrada de receber, né, o convite. E eu fui no último dia de formação que vocês fizeram com as meninas, lá Sim. com a turma de vocês, né? E foi fantástico. Eu saí assim encantada, né? Porque ver o trabalho que vocês fizeram e as alunas lá estavam assim, ver elas atuando, né, Wagner, no processo de formação, elas colocando a mão na massa e já tendo resultado, né? Foi simplesmente maravilhoso. Inclusive, eu fui uma das hipnotizadas lá, né? De uma das alunas, né? Eu não vou lembrar o nome dela assim, mas foi muito bacana, assim. Né? Então, assim, essa grandeza de ter esse espaço falando, como é bom a gente estar quebrando esses tabus, né? Você sabe que da história da hipnose, uma coisa que eu tenho muito cuidado. Historicamente, a hipnose ela veio sendo transmitida, mas sempre com um caráter de exaltar mais o hipnotizador do que a ciência da hipnose. Então ele aparecia como o grande mágico, o grande ilusionista, e ninguém sabia o que estava lá dentro, né? Não que ele não fosse importante, era sim, mas eu acho que quando você vai trabalhar com a saúde, não basta você ser esse figurão, você ter essa figura do ilusionista, mas você ter conhecimentos que são úteis, né? Como a gente está falando da mulher, todo o trabalho é um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Sim.
E quando você conhece o lugar da hipnose, ao contrário do que muita gente pensa, quando você fala, não, a hipnose serve para isso, não é que você está reduzindo ela, na verdade, você está encontrando o grande valor dela. Sim, né? sim. Democratizar esse conhecimento é uma das coisas mais importantes para uma escola. Eu lembro que numa reunião onde tinham vários profissionais formados, numa época, e não estou criticando eles, mas apenas mostrando o meu ponto de vista, Claro. um deles perguntou, insinuou que se fizesse um movimento para que a hipnose fosse praticada só por médicos e psicólogos formados. E eu fui uma das pessoas, os únicos que não ergui a mão. Porque quando como eles descobriram o filé, eles falaram, vamos ficar com esse filé para nós. Vamos fechar isso e deixar, né? Porque Então, vê a assim, grandeza disso, né? Além de médico e psicólogo, tem que passar aqui pelo nosso carimbo. Ou seja, vamos ficar com esse filé para nós. E naquele momento, sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de todos os terapeutas complementares com que eu trabalhei. Com eu certeza. falei... E essas pessoas, E né? essas pessoas, e esses terapeutas que atendem a pessoa da rua dele, né? Esse terapeuta que ele já é um terapeuta, né? Por que nós abrimos esse espaço para terapia complementar? Né? Porque esses terapeutas estão em ação. A gente não pode concentrar, porque tem a hipnose, aquela que é, vamos dizer assim, rasa, e tem a hipnose que é filé, né? Que é aquela que você fala, eu vou fazer e você sabe o que está fazendo. Funciona, né? de verdade, né? Tem resultado. Por que não democratizar esse conhecimento? Né? O trabalho, isso foi há um bom tempo atrás. Olha, hoje, quando a gente olha e vê o valor do terapeuta complementar, trabalhando até no SUS, né? Sim. Alguns terapeutas, né? Como o Reiki, barras, já está abrindo as yoga, portas, né? Olha só, o que é o orgulho, né? Você, não, vou guardar isso para mim, esse filé é meu, não quero ele para mim. Quanto mais gente estiver aprendendo, quanto mais gente estiver praticando, né? Vai ser a nossa riqueza. Vai ser... Márcia,